Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje temos o grato prazer de receber para uma conversa que julgamos irá interessar a todos o provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos, o Dr. António Valério Morila Júnior, e o diretor técnico da mesma instituição, o infectologista Dr. Vítor Mari. Obviamente que a nossa conversa irá verter sobre a Covid-19 e como a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos se preparou para enfrentar a pandemia, contando para explorarmos este tema com a participação do meu colega, que também já está online, o jornalista Adão Geraldo. Vamos então começar exatamente pelos pormenores relativos à Santa Casa da Misericórdia, nomeadamente nos seus aspectos administrativos. Lembro os nossos convidados que poderão sempre intervir nos diálogos para acrescentarem ou complementarem as suas opiniões ou comentários que julguem necessários. Queria aproveitar nesse momento, agradecer mais uma vez ao Rui pela gentileza de nos conceder essa oportunidade para fazer essa entrevista. Agradecer a presença do Dr. Antônio Valério Morila Júnior, excelente provedor da Santa Casa de São Carlos, o Dr. Vítor Marinho, fazendo um trabalho maravilhoso ali dentro. E eu queria dirigir logo de cara essa primeira pergunta ao Dezinho. Há 129 anos em São Carlos, a Santa Casa de Misericórdia atende a nossa população e de outros 5 municípios, ou seja, Ibaté, Dourado, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito e Descalvado. Essa instituição ela foi construída a partir do trabalho de um grupo formado por vários setores da sociedade, que se uniram para levantar esse hospital. E graças a esse trabalho realizado por todos, que passaram, os que atualmente fazem parte da administração, pelos médicos, pelos profissionais de saúde que nela trabalham ou trabalhavam, pelos investimentos e importantes parcerias que foram feitas, ela tornou-se um hospital de referência. Como é hoje, Dezinho, administrar esta instituição em plena pandemia de Covid-19? Bom dia, Adão, novamente. Bom dia, Rui. Bom dia, o Dr. Vítor, meu diretor técnico. É um prazer estar falando com vocês depois de muito tempo, né, Adão? Aqui a Santa Casa, a administração da Santa Casa é um desafio, né? Como todas as santas casas do país, né? Quando você trabalha para o seu principal cliente, né, que é o governo federal, você trabalhar em cima de tabelas SUS que não cobrem os seus custos, então esse desafio de você conseguir fechar as contas, né? E hoje todas as santas casas do Brasil respondem a praticamente 60% do atendimento público de saúde do país. E em números gerais, por exemplo, falando especificamente da Santa Casa de São Carlos, a cada R$1,52 que a gente gasta, né, num atendimento público, a gente recebe R$1. Então, essa ginástica você tem que fazer para cobrir esse buraco. Como? Campanhas, atendimentos de convênios particulares, ajuda da população. Então, isso é o que nos possibilita continuar de portas abertas, né? Embora hoje todas as santas casas do Brasil tenham problemas de passivos, né, com o sistema financeiro, que sempre tem que buscar recursos para subsidiar esse papel que o Estado acaba não fazendo, né? O Estado, a nossa Constituição diz que a saúde é direito de todos, né? Mas só não dá o papel de quem paga, né? Então, quem paga hoje parte, né? Quem subsidia isso são os hospitais filantrópicos. Mas, no segundo plano também, você tem que ter uma boa equipe de apoio, né? Senão você não consegue fazer uma administração e é o que acontece em muitas santas casas que acabam quebrando e fechando. Tem que também ter um bom relacionamento com o poder público, né, municipal, estadual e federal, na sensibilização de envio de recursos para que as santas casas possam ir enfrentando essas dificuldades financeiras, né? Então, em São Carlos, nós temos ajuda dos vereadores, muitas vezes, muitos destinam emendas, nós compramos equipamentos para poder atender a população, o governo do estado também, além das emendas parlamentares dos deputados, né, muitos deputados nos ajudam. Tem, no caso específico do estado de São Paulo, que é a Santa Casa Sustentável, que é um subsídio que o governo do estado investe, né, nas santas casas maiores, né, nas santas casas estruturantes.
E no federal, que é o quem dita toda a política pública, né? Através da Câmara dos Deputados, também as emendas parlamentares e os subsídios que acabam vindo também do governo federal, que não são suficientes para se cobrir todo esse déficit causado, né, Alan? Mas a luta, né, e o apoio da sociedade, de uma equipe competente, você consegue ir administrando uma Santa Casa como é a nossa aqui, né? A mais antiga instituição da cidade de São Carlos, né? Que agora em abril, em 12 de abril, completou 129 anos. E vamos trabalhar para ela complete 258 daqui a 129 anos, né? É sempre curioso falarmos sobre as Santas Casas e sobre o papel filantrópico que elas têm no serviço público de altíssima qualidade. Passamos dos aspectos administrativos para o campo operacional. Dr. Marinho, como é que a Santa Casa se preparou operacionalmente para este verdadeiro clima de guerra? Ou seja, como é que se processou o trabalho de informar e treinar cada um dos profissionais que trabalham na linha da frente da Santa Casa? E já agora, qual foi a reação dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, das equipes de limpeza? Houve medo? Houve receio? Que medidas é que foram tomadas para o enfrentamento da pandemia? Bom dia a todos, provedor, Adão, Rui, obrigado pela oportunidade. A questão até peculiar, né, que a gente, além da pandemia, a gente lida com a fragilidade financeira da Santa Casa e qualquer, né, Santa Casa ao longo do país, né? Isso é uma realidade, infelizmente, que acaba prejudicando o avançar dos trabalhos, né? Mas a gente tem que seguir adiante com ou sem dinheiro, a gente tem que tocar. A nossa missão, o nosso propósito maior é cuidar do outro, né? E, na verdade, o nosso trabalho começou lá no finalzinho de fevereiro, quando já a pandemia, na verdade, era uma epidemia concentrada na China, e os casos começaram a surgir em outros países, na Europa, depois nos Estados Unidos. Lá no final de fevereiro já gerou um alerta, né, do nosso serviço de controle de infecção, que é bastante atuante, para já naquela época a gente já definir um protocolo institucional se eventualmente já tivéssemos um caso suspeito, como e de que forma agir, né, diante dessa suspeita. Então já lá naquela época a gente já começou um esboço de como atender esse paciente, onde atendê-lo da melhor forma possível, já criando protocolos internos, né, direcionamento de fluxos, né, e entendendo que a cidade de São Carlos também, por ter uma cidade com bastante produção científica, tem muita circulação de pessoas, né, eventualmente a gente seria acometida também pela doença, né. E a coisa foi tomando corpo, com o primeiro caso do Brasil, né, e entendendo que a gente está próximo a uma rodovia em que certamente os casos de São Paulo certamente chegariam aqui, né, que seria a forma, né, dessa circulação grande de pessoas que há pelas rodovias. Então ficou muito claro que a gente não bastaria mais, não nos atenderia mais esse pontapé inicial, mas de fato a gente teria que ser muito mais agressivo, e assim a gente fez. Então, nós instituímos uma comissão de enfrentamento da pandemia, que a gente denominou de Comissão Covid. É uma comissão multidisciplinar que envolve a diretoria técnica, a coordenação de enfermagem, o nosso provedor, obviamente, né, dando a diretriz, envolvendo o serviço de controle de infecção, nosso coordenador médico da nossa hoje atual UTI Covid, né, da enfermaria de Covid, enfim. Então a gente gerenciamento de leitos, hotelaria, responsável pela limpeza, definitivamente uma comissão multidisciplinar em que a gente entendeu que cada um deveria contribuir, né, com olhar, com aspecto peculiar a cada disciplina e setor, né. Então, diante disso, a gente definiu que a gente necessariamente precisava desviar os fluxos, né, de pacientes, porque o hospital hoje, Santa Casa, não vive em torno somente do Covid, né?
tem um hospital não Covid que funciona a todo vapor, né? Tão ocupado quanto antes, né? Continua chegando infarto, AVC, né? O politraumatizado grave, né? Então a gente tem que manter uma estrutura operante com a mesma qualidade e agora criar uma outra estrutura para atender esse paciente COVID, né? Então, nós definimos um setor, deixamos um setor específico para o atendimento COVID. Hoje nós temos 8 leitos de UTI e 24 leitos de enfermaria exclusivos para atendimento do COVID e todo o resto do hospital com a mesma característica, né? Hoje o paciente ele chega na entrada do serviço de urgência. Ali ele é abordado, se ele tem algum sintoma respiratório que remete a doença, uma síndrome gripal ou até mesmo uma síndrome respiratória aguda, ele já é desviado para um fluxo de atendimento diferenciado, em que lá ele é avaliado, ele é diagnosticado, né, compatível ou não compatível, coletado exames, se eventualmente precisar ser internado, aí ele é internalizado e direcionado para esse setor, né? Foi feito um trabalho gigantesco de aquisição de equipamentos, e muitos dos momentos a gente teve muita dificuldade de conseguir insumos, né, que são os equipamentos de proteção individual, seja pela falta no mercado, seja pela sobrevalorização, né, dos insumos. Então, momentos a gente teve que usar alternativas, mas felizmente contando com a organização da sociedade civil, das doações, a gente hoje conseguiu se estruturar, obviamente com apoio agora começando a chegar, né, das verbas públicas, né, que até então a coisa não tinha chegado, não tinha desenrolado, né. E eu vi, deixa eu te perguntar, o pessoal ficou com medo? Pessoal, muito, bastante, né. Então a grande preocupação foi garantir o EPI, que isso é fundamental para todo mundo se proteger, né. Isso é fundamental, é uma condição indispensável para o trabalho, né? E a gente trabalha muito com foco de garantir a segurança de quem cuida, né? E para isso a gente investiu também pesado em treinamentos, né? Então hoje nós temos treinamentos de paramentação, desparamentação, de ressuscitação, de intubação, todos aqueles cuidados ali inerentes ao atendimento do paciente COVID. Com isso a gente conseguiu mitigar um pouco aquele medo, aquela apreensão, né? Do novo, né? Que o novo vai gerar um medo, né, grande, mas hoje a gente entende que a equipe está muito mais segura no cuidado, né, no enfrentamento da pandemia. forma uma espécie de um bloco. O bloco está íntegro, é um bloco íntegro que todo mundo sabe o que é que tem, qual é a missão de cada um e como é que pode atuar dentro desse bloco. Exatamente. Eu queria aproveitar e fazer a pergunta ao Dr. Valério em cima dessa resposta que o Vitor acaba de fornecer. No último mês, a Santa Casa montou essa ala no hospital para atender pacientes com suspeita de Covid-19. São os 32 leitos no total. Desses, 24 são de enfermaria, para os casos menos graves, né? Mas que necessitam de internação. E 8 são leitos individualizados de UTI com antessalas para que o paciente fique isolado demais. Nós sabemos que este aumento de estrutura gera também o quê? Um aumento de custo na manutenção da própria instituição. E como essa instituição tem sempre um grande apoio por parte da indústria, por parte do comércio, por parte da própria comunidade e, entre aspas, do poder público, como está sendo hoje esta participação de todos para ajudar a Santa Casa nesse aumento de custo? Nós temos aí a alegação do próprio vereador Azuaite Martins de França, e hoje o Executivo tem aí uma dívida de praticamente mais de 15 milhões com a Santa Casa. Dívida essa que, se sanada, seria muito bem-vinda para que ajudasse no combate ao Covid-19. O que o senhor pode dizer a esse respeito? Então, Adão, infelizmente nós não temos recebido um tratamento muito, assim, de apoio por parte do poder público municipal, estadual e até federal. Até porque não nos compete correr atrás, nós somos prestadores de serviço. O que acontece, por exemplo, nós fizemos todo um investimento montando esses 32 leitos que o Dr. Vitor colocou, né, da UTI, a capacitação de funcionários, equipes médicas altamente qualificadas. Nós temos infectologista do Emílio Ribas trabalhando aqui em São Carlos, né? Fizemos tudo, o que tinha que ser feito para dar o atendimento que a população precisa.
Mas, para você ter uma ideia, nessa, nesses 32 leitos falando só aqui, que era algo em torno de R$ 1.800.000, nós recebemos até agora R$ 1.200.000, né? É a única ajuda que veio para que a manutenção de 2 meses da UTI. Todos os demais investimentos que poderiam estar vindo para nos ajudarmos, né, subsidiando as demais ações que têm que ser tomadas, não temos ajuda nenhuma. Isso nos deixa profundamente chateados, né? O descaso do poder público com a Santa Casa e com os relevantes serviços que a Santa Casa presta. É o único hospital público com todo o atendimento e toda a retaguarda para atender os casos de Covid e os demais casos. A dívida que o vereador levantou, até o vereador Zuaito, dos 15 milhões, são dívidas que se referem a atendimentos autorizados, determinados, né, pelo poder público, cirurgias judiciais, e não nos é pago, né? Então, isso nos deixa, assim, profundamente chateados e com o poder público, principalmente municipal, o tratamento destinado para a Santa Casa. Nesse montante de dívida gera também entradas de recursos parlamentares, tanto da bancada paulista como a Liga Federal? Sim, também tem emendas, nós temos emendas parlamentares, por exemplo, da senadora Mara Gabrilli, de dezembro e até hoje não foi repassada. As demais verbas estão caindo agora, né? Abril, ontem, felizmente, o Conselho Municipal de Saúde aprovou essas verbas, mas a gente não vê assim, não sente aquele apoio, exceto de alguns, ou quem tem nos apoiado muito, o secretário João Miller, né, tem dado total apoio, correndo atrás, mas o dinheiro tem que vir, né? Nós estamos precisando, estamos falando no início de uma flexibilização da atividade econômica, e a opinião minha de provedor, com base no respaldo dos médicos da Santa Casa, nós temos que ter uma retaguarda, no mínimo mais 10 leitos de UTI, né, para Covid e mais 6 pediátricos, para, se necessário, atender a população. E não temos o recurso para bancar isso, né? Então, o poder público tem que pensar nesse aspecto. Nós não vamos falar de retomar de forma gradual a economia, estou falando em termos municipais, sem ter a garantia de atendimento da população. Mas até agora, nós estamos hoje, dia 21 de maio, não veio nenhum tipo de ajuda para que pudéssemos aí, em 10 dias, o que não é possível, porque não é só vir o dinheiro, nós temos equipe de recursos humanos, equipes médicas, respiradores que nós precisamos, né? E não tem nenhum tipo de movimentação, pelo menos nós não temos conhecimento nesse aspecto. E existe como nós costumamos dizer, desculpa, Adão, é como nós costumamos dizer, de promessas está o mundo cheio, não é? O que interessa é as coisas, o que interessa é realmente a realidade, não é isso? Doutor Marinho, desde que a Covid-19 invadiu o Brasil, o número de pessoas infectadas e de óbitos decorrentes aqui na cidade de São Carlos estiveram dentro daquilo que a equipe técnica imaginou que seria, esteve aquém ou além dessa expectativa? Outra pergunta dentro desta mesma questão. Eu gostaria de saber se houve algum profissional de saúde da Santa Casa contaminado e se os leitos de UTI são suficientes para... Aliás, você já disse que os leitos de UTI neste momento são suficientes para a realidade atual. Mas e se o panorama se agravar? Bom, na verdade, assim, a gente teve a oportunidade, né? As cidades do interior tiveram a oportunidade, olhando o cenário de São Paulo, que tudo começou lá, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, o primeiro caso foi ali. Então, as cidades do interior tiveram tempo hábil para se organizar, para se estruturarem, né, com uma diferença de 2, 3 semanas, tranquilamente. Então, já naquela época, algumas cidades, São Carlos foi uma delas, já instituiu isolamento social, né? Então, isso trouxe, pelo menos do ponto de vista de disseminação, de circulação do vírus, né, conforto.
Então, deu a sensação para todos, né, que a gente não teria problema, nós não enfrentaríamos problemas na cidade de São Carlos. Contudo, com o passar do tempo, com o passar das semanas, o que nós enxergamos? Né? Dá aquela sensação que, poxa, não teremos problemas em São Carlos e, obviamente, acaba que a gente começou a enxergar uma menor adesão ao isolamento social. E a cidade de São Carlos, o panorama mudou por volta do dia 9 de maio, tá? Quando a gente conseguiu enxergar um aumento aí muito mais agressivo do número de casos, né? Então, a gente teve tanto o número de casos confirmados, suspeitos, quanto internados de UTI, de enfermaria, um grande acréscimo semana após semana, né? Então, colocando no gráfico, né, a gente enxerga a mudança que foi em torno do dia 9 de maio, que foi mais ou menos coincidente com essa menor adesão ao isolamento social, né? Então, vejo que ainda é possível contornar isso, mantendo as medidas de isolamento social, né? Hoje se discute lockdown em São Paulo ou não, né? Toda aquela... E tem sentido, né? Mas, acima de tudo, o maior problema é que nós não estamos preparados, apesar de foi nos dado a chance, nós não conseguimos nos estruturar do ponto de vista assistencial de leitos de UTI e leitos de enfermaria para atender uma demanda grande e crescente, se olhar para o cenário, um reflexo da cidade de São Paulo. Né? Pode entrar, inclusivamente, pode entrar em ruptura. Muito rapidamente. Para se ter uma ideia, num cenário muito otimista, nós precisaríamos de 53 leitos de UTI na cidade de São Carlos, na região de São Carlos. A gente está longe disso. Hoje nós temos abertos 8 leitos de UTI. Né? Então, tem 10 leitos do HU para serem iniciados, que não começaram ainda. Nós propusemos mais 22 leitos de UTI na Santa Casa, né? Mantendo os 24 de enfermaria que nós tivemos e mantendo o 8 que a gente tem. Então, a gente conseguiria aumentar um pouco, mas para isso precisa de investimento. Precisa da colaboração da população. A população precisa ficar em casa. Aliado à população ficar em casa, e investimento, né, do serviço público do setor público para acontecer. É um investimento grande, então a Santa Casa hoje não consegue fazer esse investimento. Né? Precisa de um apoio. Né? Cada 10 leitos de UTI para o investimento inicial gira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300 mil reais. Então, isso é um investimento alto, fora a verba de custeio e tudo mais. Doutor Marinho, desculpa, pode continuar, desculpa, eu não queria interromper. Respondendo à pergunta do profissional de saúde, nós tivemos um caso de um profissional de saúde infectado, mas a nossa impressão, que o nosso diagnóstico, que não houve a contaminação dentro da Santa Casa. Essa contaminação foi externa, né? E rapidamente nós identificamos, isolamos e estamos acompanhando todo o setor, né? Todos os profissionais daquele setor onde esse profissional trabalhava, e até então está tudo sob controle. Então, a gente tem atuado muito efetivamente com a segurança de trabalho e controle de infecção, garantindo os EPIs necessários para contornar qualquer maior cometimento de profissionais de saúde. Muito bem. Eu queria aproveitar o momento e retomar esse assunto com o provedor, o Dr. Valério Bezin, porque existe alguma justificativa plausível ou aceitável, pelo menos, para essa demora nesse repasse de verbas por parte da administração? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nos últimos meses, cerca de 2.000 doadores fixos da Santa Casa deixaram de contribuir. Ou seja, a Santa Casa teve uma queda aí praticamente de 25% no número de doadores fixos. Né? E como as palavras de ordem hoje são reinvenção e readequação, a Santa Casa criou canais para receber esse apoio financeiro. Eu queria saber que canais são esses e se os resultados foram positivos. Bom, Adão, na minha visão não tem nenhuma justificativa, até porque os recursos o município já recebeu aqui. Já recebeu mais de 5 mil. Eu não tenho 5 milhões e meio, isso é certeza, mas eu recebi informações talvez que já chegaram por volta de 8 milhões de recursos, e nós até agora só recebemos 1.200 ainda atrasado, né? Ainda falta demais investimento.
Mas, paralelo a isso, por exemplo, as doações, né, nós tínhamos 7.000 doadores fixos, né, da Santa Casa mensalmente. 2.000 pessoas deixaram de contribuir. E isso afeta diretamente a Santa Casa, né, no seu telemarketing. Então, o que nós, medidas que tomamos? Pedimos o apoio da população, campanhas, por exemplo, nós estamos com os preços abusivos, vocês puderam estar acompanhando aí, quer seja de respiradores, de máscaras necessárias, de jalecos. Nós temos 47 costureiras da cidade, que vão desde dentistas, arquitetas, advogadas, esposas de médicos. Eu, particularmente, que sou do grupo de risco, junto com a minha esposa, com um grupo de voluntárias aqui da Santa Casa também, trabalhando aqui em fazer jalecos, em fazer máscaras, né, para suprir essa demanda. E também o que passou a ser feito, além desse pedido de ajuda à população? As vaquinhas virtuais, as lives que médicos fizeram. Então, para se ter uma ideia, nós conseguimos arrecadar mais de R$400 mil que são investidos na compra de EPIs para que os nossos profissionais médicos, os nossos enfermeiros possam estar utilizando para esse atendimento. Ajuda do poder público, zero. Que coisa absurda. E é lamentável, Adão. Isso nos deixa profundamente tristes, né, com esse descaso que nós somos tratados, exceto com algumas, assim, quando eu falo público, na questão de repasse de recursos. Nós tivemos, por exemplo, o vereador White doou o salário dele, o Leandro Guerreiro e o Dimitri doaram um salário. Então, compõe esses R$400 mil, né, nessa renda para a gente poder estar investindo em EPIs, né? Além desse esforço de pessoas da sociedade na execução de fazer jalecos, né? Estão em casa, essas pessoas fazendo, estão aqui na casa das voluntárias, e isso está conseguindo suprir essa falta de apoio do poder público que nós estamos tendo. É a sociedade civil a fazer a resposta, a dar resposta àquilo que a área política não dá. Mas temos outro, para além deste drama, poderemos ter um outro drama, Dr. Marinho. O pessoal de saúde de Santa Casa está preparado para um agravamento da situação que, obviamente, esperamos que não ocorra. Qual é o plano que será ativado caso a pandemia seja muito mais agressiva em nossas cidades? Na verdade, assim, a gente espera, obviamente, está torcendo para que, de fato, as pessoas fiquem em casa, o isolamento aconteça, né? A gente tenha tempo hábil para organizar esses novos leitos, tanto de UTI adulto quanto de UTI pediátrica, que a gente propôs para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Acho que isso é fundamental para o enfrentamento. Volto a lembrar, num cenário bem otimista, seriam 53 leitos necessários. Nós estamos muito longe disso. Então, se não tivermos tempo hábil para implementá-los, de fato, nós passaremos situações tão graves e críticas quanto nós enxergamos, né, e soubemos e lemos na Itália, né, nos Estados Unidos, né, porque nos falta recurso, né, nos falta estrutura, né. É preciso entender que qualquer ampliação de leitos de UTI de enfermaria exige necessariamente contratação de profissionais, né? Seja médicos, seja enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. E hoje as pessoas estão, né, em todas as cidades, estão bastante sobrecarregadas, a nossa equipe já está bastante sobrecarregada, e lembrando que o nosso hospital não Covid está a todo vapor, né? Então, necessariamente, precisaríamos ter mais profissionais para compor esses novos leitos adicionais, que não foram previstos, né, como necessário, mas até agora a gente não conseguiu implementá-los. Então, se não chegar o investimento, o apoio do serviço público, realmente é um cenário, preocupa, um cenário bem grave. Pode virar uma catástrofe. Uma catástrofe, é um cenário catastrófico, sem dúvida nenhuma.
Uma coisa interessante também é como nós estávamos dizendo, o próprio Bezinho colocou, o Rui também bem colocou, né? Às vezes a população faz aquilo que o poder público não faz. Ou seja, todos abraçam esta santa causa. Lembra disso, Bezinho? Todos Sim, abraçam esta santa causa. Pelo menos é o que nós vemos com relação à comunidade, né? Que não mede esforços para participar de cada campanha que é realizada, de cada pedido que lhe é feito. Ou seja, é o povo fazendo muitas vezes o que seria obrigação do poder público realizar. Nesse sentido, e após fazer essa observação, eu queria lhe perguntar uma coisa. Santa Casa atende, mais uma vez eu bato nessa tecla, toda vez que a gente conversa eu falo isso para ti. Toda vez. Santa Casa atende mais 5 municípios. Né? O que essas administrações municipais estão fazendo, além da nossa, para a Santa Casa? Quais são as reais necessidades hoje da Santa Casa em Misericórdia de São Carlos? bom, Adão, a ajuda em termos de Covid, zero, nenhuma, né? Nem sequer um telefonema de agradecimento de qualquer prefeito, secretário ou qualquer autoridade desses municípios. Nós também não esperamos isso, estamos aqui para cumprir a nossa missão. Mas esse tipo de ajuda é extremamente interessante, interessante não, fundamental, porque, por exemplo, nós, além da questão, como o doutor Vitor colocou, o hospital não Covid, os infartos, os AVCs, os acidentes de trânsito, as doenças normais continuam. O hospital tem o seu dia a dia continuando aí, né, no atendimento. E todo atendimento que é feito, né, e parte desses recursos que a prefeitura nos deve, a prefeitura de São Carlos nos deve, parte desses recursos são atendimentos feitos para a população dessas 5 cidades, né? Então, os extratetos causados, que é aquele atendimento além daquilo que foi contratado, era o mínimo que os prefeitos das cidades da região tinham que fazer também, e apoiando aqui São Carlos, né? Mas isso também não é feito, lamentavelmente, né? Então, chegam-se ambulâncias e ambulâncias, vans com pessoas para serem atendidas e sequer um muito obrigado, né? Nós recebemos das autoridades dessas cidades. Ricardo, muito complicado. Estamos na reta final desta nossa conversa, também não queremos abusar do tempo que gentilmente os nossos convidados, os nossos entrevistados dispuseram para conversar connosco sobre temas tão importantes, mas doutor Marinho, vamos então falar sobre a última questão, uma questão que tem sido fonte de inúmeras discussões, tendo inclusive se tornado numa bandeira de muitas correntes políticas. Estou falando da cloroquina e da hidroxicloroquina. Embora hajam estudos promissores, e é um facto que existem estudos que estão em cima desses medicamentos, o certo é que não existem, segundo o que eu sei, dados científicos e clínicos que comprovem a eficácia desses medicamentos para o tratamento do novo coronavírus, e tudo o que configure a esse respeito uma decisão política e não uma decisão científica ou clínica pode comprometer a luta contra a Covid-19 no nosso país. Tratam-se de medicamentos indicados para malária, artrite reumatoide e lúpus de 2 espécies, estando até agora provado que o uso desses medicamentos tem uma estreita margem de segurança com um alto risco de efeitos colaterais. Os médicos podem agora, segundo a determinação governamental, receitar esses medicamentos a pedido dos pacientes, desde que estes assinem um termo de responsabilidade. Em sã consciência profissional, o senhor acha que a maioria dos médicos irá prescrever esses medicamentos a pedido dos pacientes? Dentro desta pergunta, o senhor receitaria um desses medicamentos caso algum dos seus pacientes pedisse e assinasse o termo de responsabilidade? Rui, eu espero que não. Eu espero que os colegas médicos não prescrevam medicações, qualquer outra, né? Não, na verdade, assim, tem vários tratamentos experimentais. É muito falado da cloroquina e hidroxicloroquina, mas tem vários, tem diversos aí, espalhados, sendo estudados no mundo inteiro. Mas eu entendo que o paciente ele pode participar de uma escolha, de um planejamento terapêutico, mas o médico que deve guiar esse planejamento terapêutico. Então, eu espero que o médico prescreva qualquer medicação, né, baseado em evidências científicas, baseado na avaliação se de fato é pertinente ou não.
Hoje, a hidroxicloroquina e a cloroquina, na verdade, a hidroxicloroquina, ela é utilizada no hospital para algumas situações muito peculiares. É uma decisão da equipe médica, avaliando, ponderando, com muita cautela, porque nem todo paciente pode receber, tem uns cardiopatas que não podem receber, né? Então, tem implicações. Toda e qualquer medicação pode ter efeitos colaterais e efeitos colaterais graves, né? Então, toda e qualquer decisão do tratamento, seja de exames, né? Envolve uma responsabilidade técnica, médica, e isso tem que ser feito de forma cautelosa. Voltando, né, exatamente, olhando, como você disse, né, muito bem. Não existem hoje evidências científicas com estudos robustos, né, o que se espera são os controlados, randomizados, né, que de fato, né, dão uma tranquilidade maior, né, dão evidências que podem ser utilizadas ou não. Então, eu espero que não seja uma pressão do paciente, e sim uma decisão médica, né, compartilhada com o paciente, né, e ponderando os riscos e os benefícios. Né? Eu entendo que essa não deve ser uma questão política, ela deve ser uma decisão puramente científica médica. Obviamente que você respondeu de carona, respondeu à segunda questão. Obviamente que não receitaria a um paciente seu, ou não assina, ou, digamos, não iria atrás de um pedido de um paciente seu sem você ter realmente a comprovação clínica de que esse medicamento poderia eventualmente ser receitado. Eventualmente, porque assim, a questão ela deve ser personalizada quase, né? Uma receita, uma prescrição, você tem que personalizar, né? Então não dá para falar que vai atender todo mundo, né? Então me parece equivocada esse documento elaborado e publicado pelo Ministério da Saúde, que sequer está assinado, né? Ninguém conseguiu escrever e validar aquilo ali, né? Para falar que é assim, né? Eu entendo que todo e qualquer medicamento, tratamento tem que ser personalizado, né? Então, especialmente numa situação em que eu não tenho evidência robusta, né, não tem sentido tornar como uma política de saúde pública, né? Eu não vejo por aí. Claro. Caros Dr. António Valério Murilo Júnior e Vítor Marim, estamos então, como eu disse há pouco, na reta final desta entrevista. Contudo, eu e Adão gostaríamos de ter aqui, em 1 minuto, as suas final remarks, ou digamos, as suas considerações finais sobre os esforços que a Santa Casa da Misericórdia está fazendo para enfrentar esta pandemia da Covid-19. Eu começaria pelo Dr. Murilo Júnior e a seguir o Dr. Vítor Marim, para fazerem as suas considerações finais rapidamente, 1 minuto cada um. Dr. Murilo. Rui, primeiramente agradecer a você, ao Adão, né, cumprimentá-los aí por esse programa de esclarecimentos, né, levando essas informações para a população, acho importante. Eu queria também aproveitar para agradecer de forma pública todos os profissionais da Santa Casa, desde o pessoal da limpeza, os enfermeiros, o nosso corpo clínico, os médicos que estão na linha de frente, minha equipe administrativa, lutando diuturnamente, tentando dar segurança para a nossa população, né, se precisar. E, para finalizar, pedir para a população que fique em casa, não vamos baixar a guarda nesse momento, quando a gente tem a possibilidade de aumentarem os casos, né? Então, fique em casa, preserve seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus familiares e amigos. Era o que eu tinha para fazer. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Adão. Muito obrigado, doutor Marim. Sua vez. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Adão, Rui, e parabéns pelo trabalho, né? Isso é fundamental, né? Falar numa linguagem, dar oportunidade de esclarecimento à população, isso é fundamental, né? A informação tem que chegar para a população de uma forma clara, né? E transparente, né? Agradeço o provedor pela oportunidade e pela posse em toda a equipe da Santa Casa. Reforço os cumprimentos do provedor, a nossa equipe, toda a equipe multi que se tornou, né? Não é só o médico, não é só a enfermeira, tem toda a parte administrativa de limpeza, todos agora estão imbuídos nesse enfrentamento, e a gente está
está colhendo os bons frutos na Santa Casa. Hoje, se o cenário ficar favorável, afirmo com tranquilidade que nós estamos prontos, né, definitivamente para enfrentar. Se a onda vier mais forte, de fato, a gente vai passar aperto, né? A gente vai passar alguns apuros, e por isso que a gente espera que o poder público olhe com carinho para a situação da Santa Casa, para a população, e nos dê a chance de capacitar, de melhorar, né, a parte estrutural para o enfrentamento na pandemia de nossa região e da cidade de São Carlos, né? Então, mais uma vez, eu agradeço e estou à disposição. Muito obrigado, então, aos nossos convidados. Obrigado também ao meu colega Adão Geraldo, que compartilhou comigo este papo muito gostoso, muito elucidativo, que é dedicado exatamente à nossa sociedade. E a você também, que assistiu a esta entrevista, os nossos agradecimentos pela preferência. Voltaremos em breve com outro assunto de relevância social. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau.